Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Impacto Positivo Entrevista. Por aqui nós vamos trazer grandes nomes da sustentabilidade, da economia e da filantropia no Brasil. Eu sou Gabriela Zimmermann e hoje a gente fala com Carlos Abras, da Fundação SOS Mata Atlântica. Vem comigo. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer Obrigado, ter aqui Gabriela. conosco. Eu que agradeço o convite e um prazer é o nosso. Legal. O Carlos tem aí mais de 20 anos de atuação na área, é gerente de negócios e mobilização de recursos da Fundação, tem aí mais de 8 anos, né, Carlos? Exatamente. Então, vou lá para a primeira pergunta aqui, né? A gente vai vamos começar falando sobre crise climática, né? Esse foi um dos principais motivadores da adesão do mercado às práticas ESG, né? Como é que você avalia essa questão atualmente? Bom, perfeito. A década atual é uma corrida contra o tempo, né? A gente vê uma série de compromissos, por exemplo, até 2030, de mitigação do aquecimento global, de limitarmos o aquecimento global até 1,5 graus Celsius, em comparação, né, com os períodos industriais, pré-industriais. E para que a gente possa, então, alcançar esses indicadores e colocar no chão, vamos dizer assim, né, as metas desses acordos internacionais pós-COP15, né, como é que ocorreu em Paris, a gente precisa, e isso demanda um esforço coletivo, né, um esforço político, um esforço econômico, né, um esforço de toda a sociedade, né. A gente ouve muito falar do ESG nas empresas, mas o que a gente precisa também é uma sociedade ESG, pensando em governança, pensando nos aspectos sociais e pensando nos aspectos ambientais. E quando a gente fala de mercado, as evidências são claras, né? Se nós observarmos o último relatório do Fórum Econômico Mundial sobre percepção e riscos, seja nos 2 anos, em curto prazo, ou nos próximos 10 anos, em longo prazo, entre os 10, 5 estão correlacionados a fatores climáticos, né, de falha da mitigação, por exemplo, né, do aquecimento global, de biodiversidade e de recursos ambientais, como, por exemplo, a crise hídrica, né, que tanto afeta as atividades industriais. Santa Catarina, por exemplo, mais de 30% de PIB do estado está correlacionado ao agronegócio, que é altamente dependente não somente, né, da oferta hídrica, mas de um solo fértil para a produção de alimentos. Né, a gente tem toda uma questão também da cadeia de turismo, né, em relação às paisagens, né, na área ambiental a gente fala muito da questão de paisagem, que resulta nas unidades de conservação e quanto isso pode movimentar a economia, gerar empregos verdes. Então, as evidências estão claras, né? E quando a gente fala da agenda de ESG na questão ambiental, ela vai muito, então, além do carbono, né? A gente sabe que o carbono é importante, é preciso reduzir as emissões de carbono, e para isso, a gente precisa deixar de desmatar. Um dos principais indicadores de emissão de gases de efeito estufa no Brasil está diretamente correlacionado com o desmatamento e o uso e ocupação do solo, mais de 50%. Então, se o Brasil também quer cumprir com o seu acordo internacional, né, de redução das emissões, ele precisa alcançar uma meta que é comum a todo o movimento ambientalista brasileiro, que é qual? Desmatamento zero. Nós não podemos mais permitir o desmatamento ilegal zero, né? E, claro, restaurar os nossos biomas. E a gente tem, né, recentemente, em dezembro do ano passado, na Conferência de Biodiversidade em Montreal, a Mata Atlântica, por exemplo, ela foi escolhida pela ONU dentro do movimento da década de restauração de ecossistemas como um flagship, né, entre 10 projetos, 10 biomas considerados estratégicos para a restauração. E tudo isso resulta, né, numa qualidade de vida melhor, né, para toda a sociedade brasileira, né, que depende desses serviços ecossistêmicos que a gente acabou de citar. Legal. A questão do desmatamento é muito importante, né, Carlos? A gente ouve falar nisso, a gente fala muito nisso, né, e não adianta, ela persiste, por mais que tenham ações, muitas empresas fazem ações de reflorestamento, mas a gente já desmatou muito, né? Então, precisa avançar muito nisso, né? É desmatar zero e continuar o reflorestamento, né? Exatamente. Neste primeiro semestre, a gente testemunhou a redução do desmatamento em alguns biomas, não em todos os 6 brasileiros, porque no Cerrado ainda continua com indicadores de aumento, né?
Mas na Mata Atlântica a gente teve uma redução aí significativa, né, de aproximadamente aí 60%. Hoje teve um desmatamento que ainda é alto, por mais que tenha havido redução, a gente está falando de quase 7.000 hectares. Isso equivale aproximadamente aí a um campo de futebol por hora sendo desmatado. Então, nós todos estamos falando, né, em boa governança, em boas práticas socioambientais. Toda a sociedade, e principalmente as empresas, elas precisam atuar para que isso não ocorra, né? Então, a Mata Atlântica é o nosso quintal. A gente está falando de 80% do PIB sendo produzido nos 17 estados deste bioma, né, que é a casa comum de 145 milhões de brasileiros. E então, o desmatamento ainda continua alto, a gente tem observado uma redução, mas ainda é inadmissível ter altos índices de desmatamento, como a gente vem testemunhando. É verdade. E falando em crise climática, recentemente aí a gente tem acompanhado notícias de várias regiões do mundo enfrentando problemas sérios com o clima, né? Superaquecimento, são enchentes, enfim, climas extremos, né, em lugares que a gente antes não via, né? Em cidades, em países, né? Enfrentando fenômenos que não eram comuns àquele país, né? Aquele ecossistema, né? Antes. Como é que você avalia essa relação dos cuidados com o meio ambiente e essa resposta da natureza, assim, o que que é essa resposta para a gente? Como é que a gente pode avaliar isso? Sim. Bom, as evidências, e vamos falar com base em ciência, né, são claras. E isso a gente pode observar, por exemplo, nos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que reúne milhares, centenas de cientistas ao redor do mundo, dizendo que realmente, né, a falta de cuidado que nós estamos tendo com o nosso lar comum vem acarretando em climas cada vez mais extremos. A gente está falando de climas cada vez mais secos, chuvas cada vez mais torrenciais, né, calor cada vez, temperaturas cada vez maiores ou menores, e isso vem afetando, né, a qualidade de vida das pessoas, vem afetando a produção, seja industrial, seja agrícola, a vida, né, nas cidades. Então, as evidências são claras, mas muitas vezes falta essa percepção no dia a dia, muitas vezes decorrentes da falta de informação, da falta de conhecimento e reconhecimento sobre a importância do bioma ou dos biomas, dos ecossistemas para nossas vidas. É aquilo, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, o mito da abundância da água. A gente abre a torneira, a água vem, né? Só que a gente não sabe que por trás de todo um sistema de distribuição da água, de saneamento, né, vem a captação da água num sistema, né, de fornecimento de água que necessita, né, de APPs mantidas e restauradas, áreas de preservação permanente, uma floresta intacta. Então, quando a gente vai e desmata, né, você pode ter diferenças de calor numa mesma região de 4, 5 graus. Né? Em São Paulo, por exemplo, em algumas regiões, de uma para outra, você tem diferença de 2, 3, 4 graus. Na Itália, isso, ou na Itália, ou mesmo na Europa, a gente vem observando, né, infelizmente, a morte de crianças ou idosos com diferenças de temperatura de 4, 5 graus, né? Aumenta 3, 4 graus. Então, e tudo isso está impactando na nossa vida. Mas isso é uma questão cultural, não só do Brasil, mas do mundo, né? De nós entendermos, conhecermos e reconhecermos a importância da natureza, do meio ambiente, para a nossa qualidade de vida e também das futuras gerações. Quer dizer, né, a resposta da natureza, ela está sendo clara, cada vez mais frequente, né, está intensificando, né, a gente tá escutando, é só parar para ouvir, né, a gente para ouvir a natureza, a gente tem visto essas crises todas que têm acontecido, desastres, assim, grandes tragédias mesmo, que comunidades, que cidades, estados, países têm enfrentado com essa resposta da natureza. Então, acho que isso está bem claro, né? Agora é Isso. entender como é que, é como você falou, é baseado em dados, né? A gente não está dizendo aqui que a gente acha, né? A gente Tem um ponto que é importante, assim, nós elevarmos nesse diálogo, que a importância das empresas, não somente de fazer o seu papel dentro de casa, mas influenciar a sua cadeia de valor. E também, através do consumo de seus bens e serviços, educar os seus consumidores. E em que sentido eu estou falando? A mudança climática, ela não vai pular você para atingir o seu vizinho que não faz.
né? Então, ela vai impactar a todos. Se você faz e o seu vizinho não faz, ela não vai distinguir. Ela não vai dizer, Gabriela, você está tendo um consumo consciente, reciclando seu lixo, né, cuidando do seu consumo de água, eu vou pular sua casa para ir no seu vizinho. Ela não vai fazer isso. Então, o problema é de todos, mas a solução também tem que vir de todos. Por isso é importante, né, de eventos como o que vocês estão produzindo, para que a gente possa, né, engajar e mobilizar a sociedade localmente, nacionalmente, globalmente, para esses desafios que estão aí, como você acabou de trazer. É verdade. Então, tá, Carlos, obrigada pela tua participação aqui com a gente, né? A gente está muito feliz que você vem no evento lá em novembro e obrigada pela contribuição e a gente vai se falando até lá. Depois a gente deixa todos os dados aqui para o pessoal participar, enfim, saber mais do evento. Te agradeço, um bom dia aí e até lá. Até lá, Gabriela. Um grande abraço a todos. Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar esse primeiro episódio. A gente se vê na próxima edição com mais um convidado do Impacto Positivo Summit. Aqui embaixo do vídeo a gente deixa todos os links para você conhecer mais sobre o projeto, saber mais sobre o nosso entrevistado e o próximo programa também. Obrigada a todos e até lá!